um lugar de produção de história, de construção de memória, de identidade, e refletir sobre que história se conta nesses museus, nesses lugares. Quem quer começar? Bom, eu sou a Sara, né? Como eu já falei, sou do curso de Direito. E, assim, não é a primeira vez que eu assisto esse vídeo. Acho que com vocês é a segunda. A primeira vez eu assisti em casa mesmo, sabe? E assim, antes de responder a sua pergunta, que tem tudo a ver, né, com o que a gente está vendo aqui, foi uma coisa que me marcou muito, assim, a autora me marcou demais, justamente por ela trazer isso, essa reflexão, né, de contar, né, o perigo de uma história única, né, porque qual que é a história, por exemplo, quando a gente pensa na população negra, qual história que a gente que já está no nosso psicológico, né? Que já está no psicológico das pessoas. O que remete, né? Como ela mesma estava explicando no vídeo, na palestra dela, ela falou assim: olha, tinha essa história, como eu estava nos Estados Unidos, eu estava estudando, mas também tinha essa outra história, sabe? Então, se eu não tivesse, se essas pessoas, por exemplo, sei lá, a própria mãe dela ou as pessoas que estavam no convívio dela, pessoas brancas também, enfim, se essas pessoas tivessem o contato com esse outro, com esse outro viés que não tinha, né? Talvez não seria esse o único repertório, sabe, utilizado. Então, é uma das coisas assim que mais me prende nela. E é justamente isso, é o perigo de uma história única, né? A história que a gente conhece é a história contada pelo Ocidente, né? Não é de fato a história oficial do que aconteceu, né? Então, por exemplo, para entender, eu acho que uma das coisas que eu mais marco assim comigo é que para a gente conseguir compreender o que é o Brasil hoje, a gente tem que entender o que é a África, né? Que é o continente africano. E o que aconteceu, né? Porque é o que ela mesmo disse. Não é uma história, não é somente uma história de derrotas. Cara, tipo, sabe, a gente, os nossos antepassados, a gente não esconde só um passado assim de escravidão e etc. A gente tem tem um passado de reis e rainhas e sabe e por que as pessoas não sabem disso, sabe? Entendeu? Então acho que é o meu contato com o museu, né? Então, eu particularmente vou bastante em museus e, aliás, ainda mais depois que eu entrei na universidade, né? Eu levei para esse mundo, eu levei minha mãe também para esse mundo, sabe? Para ela também entender e, enfim, e a gente viaja nisso juntas, sabe? Mas sempre assim, com esse olhar crítico, né? Para a gente não se enganar também, né? Sim, sim, eu fui. Eu, eu fui, acho que faz uns 2 meses, se eu não me engano. É. Vocês não querem falar? Quer falar? Depois. Quer falar? Oi, gente, boa tarde. De primeiro momento, queria agradecer também por me apresentar essa autora. Eu nunca tinha visto, nunca tinha ouvido o vídeo nem nada. E ouvindo ela falar, a primeira coisa que veio na minha cabeça antes de responder sua pergunta é a questão da representatividade. Eu acho que para a gente, principalmente que frequenta uma universidade federal, a gente consegue medir e entender a importância da gente ter espaços como esses aqui dentro, que a gente consegue se sentir pertencente mesmo, que eleva a nossa autoestima. E o segundo ponto que eu também queria ressaltar aqui, é muito também relacionando sobre essa questão do museu,
é se realmente essas estruturas, como também ela fala no vídeo, sobre a falta de canais ou redes que espalhem as informações sobre o que a África tem de bom, por exemplo, o que o continente africano tem de bom, se essas estruturas elas estão realmente abertas a abraçar isso que a gente está propondo aqui. Então, em palestras como essa, em outras palestras também que a gente teve no decorrer do mês de novembro, a gente vê muito essa pauta sendo levantada. Essa questão de que precisa ter mais nas universidades, que os alunos precisam aparecer mais, e a gente vê aqui, por exemplo, a defasagem da quantidade de alunos que realmente deveriam estar presentes aqui e se importando mais por essa pauta. Então, eu acho que é uma coisa importante da gente pensar. E em questão de museu, eu sou uma pessoa que... Eu já frequentei alguns museus, mas os poucos que eu frequentei, eu ainda não consegui ter uma visita produtiva. Então, realmente ir, entender realmente aquilo que eu estava vendo, eu acho que muito pela questão do acesso também, falta de incentivo, pode ser isso também. Eu acho que agora entrando na universidade, como ela disse, eu acho que a gente é mais apresentado a esse mundo. Então, aí que a gente começa a ter mais a vontade de conhecer esses lugares e entender realmente o que está acontecendo lá dentro. Bom, eu visitei poucos museus na minha vida, né? Ainda mais que eu sou de Presidente Prudente, lá a gente só tem um, então não tem muito acesso, tanto acesso à cultura aqui como a gente tem em São Paulo. Já fui no MASP e no Museu do Ipiranga também. Assim, fiquei encantado com tanto de coisa, tantos quadros e histórias, né, que ele conta, mas querer ressaltar a importância da gente conhecer a história antes de visitar esses lugares, para a gente também não se deixar levar pela ótica das pessoas que a escrevem, né? Senão a gente acaba reproduzindo o discurso que os vencedores construíram. Acho que é isso. Mais alguém? Então, basicamente, não estava presente no comércio de vídeo, entendeu? Mas não vou poder falar muito, mas eu posso dizer assim, porque é um africano, né, que estava estudando lá nos Estados Unidos. Parece, tipo, nosso caso, entendeu? Que, por exemplo, eu sou do Haiti, e quando eu estava chegando aqui no Brasil, foi para mim um mundo diferente, entendeu? E foi a primeira vez, tipo, do Venção Brasileiro, a gente vai conhecer a Universidade Federal do Brasil, e também Universidade Estrangeira. Também foi um mundo, como é assim, diferente para mim, entendeu? E quando eu tive a oportunidade de entrar na faculdade, como é assim, foi para mim um mundo de aprendizado contínuo, entendeu? Nunca visitei também um museu na minha vida aqui no Brasil, mas antes de deixar o Brasil, sim, vou. Mas eu quero também agradecer toda a equipe da biblioteca pela essa atividade. Eu estou aqui, vou falar de novo e estou esperando outras questões. Eu vou falar um pouquinho só também. Minha experiência com o museu, ela é nichada para algumas preferências pessoais. A gente tem, por exemplo, já fiz algumas visitações a exposições com relação à cultura japonesa, como, por exemplo, tem a Japan House ali no centro. Mas é isso, eu acho que também tem essa questão das pessoas estarem meio nichadas com relação ao interesse deles por esses espaços. Mas é só isso. Eu queria primeiro começar a fala recomendando... me chamou muita atenção primeiro a fala dela quando ela disse que a gente não pode só ver também as derrotas, mas ver as vitórias. E eu queria recomendar a música do Emicida, que é Mandume, que conta a história do rei Mandume e que ele resistiu às invasões europeias, ele estava lá lutando pelo povo dele, ele não abria mão, ele não
não deixava ele se enfraquecer, e é uma história que ninguém conta, e é uma história incrível. E a música conta muito sobre isso, sobre o racismo, sobre a intolerância religiosa, sobre o racismo religioso. Eu acho legal que a música também ela passa pelos estilos musicais também relacionados à história africana, assim, cada trecho da música que algum cantor canta, ele traz um trecho ali que remete à história africana, então é uma música bem legal de se ouvir, de se estudar também por ela. E a minha relação com o museu, assim, no geral, quando eu me mudei para cá, para São Paulo, né? Eu sou do interior, aqui tem mais museu, comecei a visitar e passear, e assim, até então a gente vai, passeia, olha, a gente admira, mas eu lembro a primeira vez que eu vi uma obra retratando religião de matriz africana, a qual eu faço parte, me causou assim uma identificação, um sentimento bom, coisa que eu não estava sentindo vendo outras obras, mas a hora que você se dá de cara com aquilo, você fala, nossa, isso me identificou. Pela primeira vez, isso me marcou muito, de olhar e falar, eu vejo ali a minha história representada de alguma forma, mesmo que mínima, se a gente vê um museu todo, e só uma parte ali representando, mas isso já causa uma sensação de representatividade, você olhar e falar, aqui eu sinto que é um pouco o meu lugar. Então, essa foi a minha experiência, assim, no geral, visitando alguns museus aqui em São Paulo. Perfeito. Mais alguém? Boa tarde, novamente. A minha relação com o museu começou mais esse ano, quando eu comecei realmente a me interessar, realmente a ir em museus. Então, eu já fui em alguns, e é muito instigante, né? Porque quando você não tem contato, eu acho que a gente é muito mais sensível a acreditar mais no que a gente vê cotidianamente na mídia. E aí, quando você para, analisa uma obra, tenta perceber o que estava por trás daquilo, é muito, muito instigante, muito interessante, te faz a chegar em casa e a pesquisar sobre aquilo que você viu, sobre a história. Eu lembro que eu fui no Instituto Moreira Salles e estava tendo uma exposição dos povos xingus. E eu nunca tinha tido contato com realmente a história deles, de mostrar tudo que eles passaram. E aquilo, quando eu vi, me marcou muito também, porque a gente não tem acesso a essa história por trás em todos os lugares, né? Então foi muito interessante e acho que museu é sempre muito bom. Vocês vão querer falar? Quer não? Então, é impressionante, né, a atualidade dessa reflexão da Chimamanda, né, como a Ana Letícia falou, foi um evento de 2009, uma fala de 2009, tem 14 anos, e ela é muito atual e ela é muito inspiradora no sentido do que a Sara falou, do que o Murilo falou, do olhar crítico, né, de você visitar os lugares, mas você ter um conhecimento, ou pelo menos se você não tiver o conhecimento, como a Beatriz falou, que aquilo desperte a vontade de conhecer melhor aquela história, né? Porque os museus são lugares, principalmente os museus de história, como é o caso do Museu do Ipiranga, né? Elas são instituições de finais do século XIX, início do século XX, que tinha por objetivo contar uma história nacional, né? Então, a ideia era que essa história ela incentivasse a construção de uma identidade nacional. E aí, quando a gente vê que identidade nacional está sendo, né, pretendida com aquela narrativa, né? A história do colonizador, a história da dizimação dos indígenas, a história da submissão dos escravizados. Então, é importante a gente ter esse olhar crítico e também buscar essas outras histórias, né? Então, foi muito nessa direção que essa fala da Chimamanda esteve presente na disciplina, porque o nome da disciplina era justamente Escritas da História em Museus, né? E queria passar para vocês comentarem também, né, assim, porque muitos de vocês estudaram história na escola, né? Leram livros didáticos amplamente ilustrados, não é? E que história, né, vocês aprenderam e como vocês acham que essa história poderia ser contada hoje,
da mesma forma, de forma diferente, e de forma diferente o que deve ser falado mais, como a... Não, como é que é o seu nome? Como a Laura falou, né, a história das vitórias, a história das resistências. Então, queria continuar ouvindo vocês. Eu vou comentar, então. Eu acho que esse vídeo da Chimamanda, ele tem tantas camadas, tantos pontos importantes para discussão, né? De cara, assim, o que ele me chamou a atenção foi essa parte da representatividade, identificação. Então, como é importante a gente ter contato com vários tipos de cultura e se sentir representado, no caso do que ela falou, e puxando sardinha para a biblioteca, é claro, através da literatura, então, por exemplo, né, da literatura africana, ou outras literaturas, não só americanas ou britânicas, e como isso foi importante para a identificação dela, de ver que é possível ter histórias sobre ela. Então, acho que essa parte da leitura é bastante importante. Em relação ao contato com o museu, não sei se eu posso falar, mas eu vou falar também. Nossa, eu sou encantada, apaixonada. Às vezes até mais que biblioteca, mas mentira, eles estão no mesmo lugarzinho no meu coração. E eu sentia muito isso. Eu tive uma experiência recente, que foi no Museu Afro Brasil, que é um pouco do que alguns comentaram, né, de você se sentir representado. Então, aquele foi o primeiro lugar de todos os museus que eu já fui, que eu me senti, nossa, então aqui é o meu museu. Né? Então, como isso é importante a gente ter, não só esse, mas outros, que possibilitem esse acesso, né, e essa diversidade de cultura, principalmente a nossa, do povo negro. E foi essa a minha experiência em relação ao museu. Acho que agora eu vou abrir para vocês. Essa questão de como que a história é contada vai um pouco mais profundo. E assim, não acontece só no Brasil. Por exemplo, um caso que eu lembrei recentemente, que na Holanda estão redescobrindo que eles colonizaram o Brasil. Por quê? Lá no Nordeste, né, teve um tempo de colônia holandesa, só que eles foram expulsos e eles simplesmente, o governo apagou a colonização holandesa no Nordeste brasileiro porque eles foram expulsos. E um historiador de lá, passeando no Nordeste de férias, chegou lá e, como assim? Por que tem arquitetura holandesa aqui no Nordeste? Ele não entendeu nada. Mas como assim? Aí ele foi investigar em livros de história brasileira, que ele foi redescobrir, né, que houve uma presença holandesa no Brasil por um certo tempo. E aí, acho que foi você que falou que é atraído pela cultura japonesa, né? Isso traz um enfoque importante. Por quê? Eu não sei, eu já sou um pouquinho mais velho que a maioria aqui. Quando criança, na escola, tinha um pouquinho de história do Brasil, história americana e história europeia. A gente não sabe nada, quase nada da história. Eu sei um pouco da história dos nossos vizinhos aqui da América do Sul, porque eu fui atrás. Mas história da América Central é bem difícil de encontrar. Haiti, muito difícil. México, um pouquinho mais por causa da cultura, dos filmes, né? História africana, nada. História asiática, nada. A gente não sabe nada. São fragmentos que não chegam, né? E aí, mesmo os museus, se a gente for pensar em museus brasileiros, museus africanos, museus asiáticos, muita coisa desses países foram saqueados e hoje estão na Europa, né? A coleção do museu famoso, mas contém coisas que são de outros países que estão em lutas há décadas para reaver a sua própria história, né? Então, essa questão do museu e da história é
entender a nossa própria história como país e a nossa origem. E sim, a nossa origem é enraizada bastante na Europa, mas é sim enraizada bastante na África. E é nessa história africana que nós temos que buscar, né? E essa questão da história africana é importante, porque hoje em dia praticamente todo mundo, são poucas as pessoas que não têm nenhuma raiz, seja nos povos nativos ou seja nos povos africanos, né? Então, nós precisamos mesmo resgatar essas histórias, né? Obrigado. Andrés, foi importante você trazer essa questão do que chega, né? Porque isso diz muito sobre quem conta. E por ser fragmentária e por ter uma autoridade única também, né? Quem é que conta, quem foi que nos ensinou a história, quem foi que escreveu a história do Brasil, né? Descendentes de portugueses, a gente acaba construindo muito o que a Chimamanda traz, que são os estereótipos, né? E são os estereótipos que também constroem os nossos preconceitos, não é? Então, ele falou do japonês, o japonês tem um estereótipo, né? O negro, né, tem também vários estereótipos, né? E isso impede, né, que a gente, por conta dos preconceitos construídos, a gente cria uma série de obstáculos para o conhecimento daquele outro. Né, como você falou, Laura, da religião afro. Né, quantas pessoas, durante quanto tempo, não ficou achando que era coisa do demônio, né, o racismo religioso, quer dizer, até hoje, né, é uma luta nossa para combater esse tipo de postura em relação às religiões de matriz africana, que é demonizada, que é negativizada. Então, as pessoas que revelam essa devoção, elas são violentadas, elas são marginalizadas. Então, é muito importante que a gente tenha acesso, né, a essas outras histórias para desconstruir o preconceito, para ir além do estereótipo, desconstruir o estereótipo, porque na nossa função como historiador, né, historiadora, historiadores, está em jogo esse olhar crítico para essas memórias, né, estereotipadas, justamente para que a gente possa não só criar formas de reconhecimento, né, como você falou, como a Beatriz falou, como a Ana Letícia falou, né, de se reconhecer na história e não se reconhecer de uma forma subalternizada, de uma forma inferiorizada, né, mas se reconhecer como agência, como agente da história, mas também conhecer o outro, né, e não manter estereótipos e preconceitos em relação ao outro. Então, essa questão que o Eduardo falou de ter interesse por outras culturas, né, a cultura japonesa, então que isso seja, né, efetivamente uma prática nossa, uma postura nossa, né, nesse caminho de conhecer outras histórias e sempre duvidar e criticar essa história única, essa autoridade única. Pensando ainda na pergunta sobre como a gente aprendeu história, acho que todo mundo tem a mesma idade que eu, aí uns 20 e poucos anos. Somos todos pessoas novas aqui, né? Como foi retratado já, a gente se fala muito pouco, de fato, sobre história brasileira, já, e muito pouco se fala sobre o que não tem interesse de se passar, né? De fato, a gente continua, pelo menos na minha época, a gente teve uma incidência sempre alta de Europa, Estados Unidos, a gente se aprende tudo da Revolução desde o começo, mas esse apagamento, eu não sei se é uma impressão, se eu sou muito
positivo, não sei. Mas eu acho que existe um movimento até dos vestibulares, talvez, posso estar falando bobagem, de querer reverter um pouco isso com, por exemplo, as leituras obrigatórias. A gente tem leituras que vão melhorando, né, tanto o seu conteúdo quanto a sua origem e diversidade. Por exemplo, quando eles apagam ou trocam mesmo poemas tipicamente camonianos por um outro tipo de literatura que às vezes vai aparecendo, né? A gente teve, por exemplo, o movimento da Unicamp com Sobrevivendo no Inferno, por exemplo, que foi assim, uma questão de esse atrelamento que a Laura falou também, da possibilidade de a gente colocar um lúdico com a música na história, de fato. Eu acho que atualmente parece que as coisas estão melhorando. Tomara que essa seja a minha impressão esteja correta, mas embora o vestibular não seja o melhor meio para se fazer isso, né? Mas fico feliz que essas instâncias um pouco mais que de certa forma vão determinar ali o que vai ser colocado para o aluno ver em sala, tem essa preocupação. Sobre aprender história no colégio, eu lembro, assim, uma experiência particular também, que como eu comecei a ter consciência ali de que eu estava no fundamental, aí começaram as aulas de história, aí quando chegava na história do Brasil, aí falava sobre a escravidão. Aí para mim ficava pensando assim, refletindo, mas é só isso, mas o povo negro é só isso, é só escravidão, não é possível. E eu ficava assim, não tem outro lado, me dava aquela angústia, assim, mesmo criança, de você olhar e falar, mas é só isso que eles contam, só tem isso, eles não contam o que veio antes disso, como era lá, como é a cultura deles, até que então, quando eu estive mais ou menos no 8º, 9º ano, entrou uma professora negra para dar aula de história, e aí ela olhou aqueles livros e falou, não, isso aqui só conta história da Europa, história, não, eu vou trazer, e ela trouxe, assim, muitos materiais de história africana, para a gente aprender sobre Yorubá, sobre a cultura ali, e assim, mas porque por ela viver aquilo, ela sentiu a necessidade de trazer e também representar naquele espaço, né? E isso mostra a importância também da representatividade, da gente estar aqui num lugar que é majoritariamente branco, de estar aqui, de trazer, de mostrar, de se discutir. E eu lembro, assim, exatamente quando ela trouxe, assim, a história da África, me deu um conforto, assim, nossa, então não era só aquilo. Eu achava que era só aquilo, na minha cabeça, eu falava, nossa, mas não é possível. E aí traz aquele conforto, né, de você ter aquela representatividade. Ela era uma professora excelente, assim, ela mudou minha visão de muita coisa, e também trouxe a representatividade para o espaço do colégio, que pelo menos eu, na minha vida toda, estudei em locais majoritariamente brancos, e eu também não me sentia representada. A gente sente aquele incômodo de saber que, tipo, todo mundo te vê diferente, todo mundo te vê de uma forma. Então, ela tá ali também foi muito importante, essa representação de trazer e de mostrar a história da África, de trazer referências de música, ela trazia trabalhos de música, ela trouxe o maracatu também, várias manifestações artísticas para mostrar ali naquele espaço para as pessoas conhecerem também, que eu achei assim muito importante, muito que também de alguma forma contribuiu para a minha formação de hoje. Que maravilha, Laura, que lindo depoimento. Bom, falando um pouco de quem escreve a história, né? Eu queria ressaltar a importância de nós, principalmente agora com o acesso que a gente tem, né, de buscarmos artistas alternativos ou historiadores, pessoas que contem outras histórias. E também, aproveitando, queria perguntar as dificuldades de se estudar uma história alternativa, né? Principalmente uma história antiga, assim, questão de documentação, eu anotei aqui, documentos, obras, pinturas ou obras escritas mesmo, as dificuldades da realização desse tipo de pesquisa. Você fez uma pergunta, pensei que fosse um comentário. Murilo. Não, Murilo, eu vou dividir a resposta em duas coisas. Uma, a questão da arte que você traz, né, dos artistas alternativos. O que a gente tem visto, né, em exposições, em livros, é uma potência da arte em falar sobre outras histórias, né? Às vezes de uma forma mais direta e mais dinâmica do que a própria história que nós estamos escrevendo, né? Eu
visito bastante exposições e tenho admirado muito essa linguagem artística como uma forma de contar outras histórias, né? E aí eu destaco a exposição da Carolina Maria de Jesus, que esteve aqui no Instituto Moreira Salles, foi para o mar, no Rio. Eu não sei se ainda está lá. Eu destaco a exposição dos Brasis, que está no Sesc Belenzinho. Eu destaco a exposição do funk, que está no mar. Isso, assim, só para citar alguns exemplos e para a gente ver como a arte tem conseguido, né, trazer essa representatividade e trazer essas histórias, né? E aí eu entro na sua segunda pergunta, que é a documentação, né? A documentação, ela não é mais aquela restrita, né, aos arquivos oficiais, né, aos documentos de Estado, leis, né? A gente tem justamente em função desses questionamentos, né, dessa história única e da necessidade de contar outras histórias, nós temos um aumento, né, do que a gente fala de fontes históricas de documentação, né? Então, a gente tem, inclusive, acervo de museu, que tem sido tratado como documentação para contar outras histórias. Eu vou dar um exemplo, que é a coleção da Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de Ouro Preto no Museu Histórico Nacional. Ela foi para lá na década de 20 do século passado, mas como a história que era contada lá era a história branca masculina, né, dos heróis, da igreja, eles não tinham muito espaço, né? A gente considera que eles ocupavam um não lugar, porque eles estavam em matéria, mas eles não estavam em documentação. Não teve a oralidade para falar daqueles objetos, né? Não teve registro, ele foi transferido de um lugar para o outro, e todos eles objetos que foram, né, produzidos e usados pela população negra de Ouro Preto. Então, desde 2018, ela tem sido estudada, e tem sido estudada de uma forma compartilhada com membros da Irmandade de lá, né? E aí a gente fala também da autoridade, que não é uma autoridade só do historiador, mas também das pessoas, né, que detêm aquele saber, que detêm aquela tradição, aquela história, para poder produzir conhecimento a respeito, né, desses objetos. E aí eu volto um pouquinho, pegando o que o Eduardo falou, né, da história da Europa, porque nós somos, né, um país, nosso país se constituiu a partir de uma colonização europeia. E a gente podia escolher, né, ou ter uma identidade mais afro-indígena, ou africana, ou indígena, ou portuguesa, e essas autoridades que escreveram a história optaram por uma identidade europeia, inclusive como indício de uma civilização que nós teríamos herdado. Então, era importante contar que o Brasil era uma Europa nos trópicos. Então, dentro dessa Europa nos trópicos, não cabia negros, não cabia indígenas, não cabia latino-americanos, né? Era uma história branca. E nesse movimento das outras histórias, a gente tem trabalhado muito com o conceito de decolonização, que é justamente, né, sobre essa camada da colonialidade,
né, da colonialidade, da história, da nossa colonialidade. Quando eu falo da nossa colonialidade, eu falo o quê? Por quanto tempo nós nos sentimos inferiores? Por quanto tempo nós acreditamos na visão do outro de que nós éramos feios, de que nós éramos fedorentos, né? Isso envolve uma colonização do ser, né? O Aníbal Quirrano fala muito sobre isso. Então, a gente tem procurado praticar uma postura decolonial, de crítica dessa história, porque essa história, se você for ter um olhar mais atento para a nossa sociedade, ela não dá conta da realidade que a gente vive. Né, porque ainda é a população preta que mais morre, porque essa história de não, mas o racismo acabou, não tem mais escravidão, né, a gente vive numa democracia racial, então assim, o discurso quer isso, né? Mas o que a gente vê na nossa realidade? Algo bastante diferente, né? Então, quando a gente assume uma postura decolonial, a gente também assume uma postura de se desfazer desses discursos, né? E decolonialidade não é você voltar a um estado original, né? Como a Chimamanda fala, o que seria essa autenticidade brasileira? O que seria? Seria algo sem a colonização portuguesa? Se a gente for falar assim, os museus são instituições coloniais por excelência, porque foram, né, construídos no sentido de produzir conhecimento para o conhecimento da colônia, da terra, para melhor dominar, para melhor explorar. Então, você vai falar assim, então, se a gente for decolonizar, vai destruir tudo que é museu. Não é nesse sentido que eu falo, né? E nem de dizer, não, é tudo falso, né? Tem uma verdade única, que não tem uma verdade única. Mas o que a gente faz com isso no sentido decolonial? Então, vai muito nessa direção de identificar outros protagonismos, de contar outras histórias, de desconstruir estereótipos, de desconstruir hierarquias, né? Identificá-las e procurar desconstruí-las numa relação horizontalizada. Então, quem mais quer falar alguma coisa? Vendo vocês falarem sobre isso, a minha cabeça começa a pipocar assim, nessa questão de como, ou meios que a gente pode usar e fazer dentro da instituição para a gente mudar um pouco essa realidade, ou pelo menos movimentar um pouco isso. E eu acho que, também uma pergunta, né, como que vocês visualizam essa questão, porque eu acho que existe uma diferença da minha geração, por exemplo, com a de vocês que têm um pouco mais de experiência com os jovens, por exemplo. Então, acho que mesmo a gente sabendo que ainda há muitas defasagens e que ainda há muitos espaços que devem ser tomados, eu acho que já houve, sim, uma movimentação muito grande por parte dos jovens, principalmente, eu digo assim, porque eu saí da escola no passado, estudei a vida inteira em escola pública e eu fui alfabetizada desde a primeira série por professores majoritariamente progressistas. E eu sei a diferença que isso teve na minha formação. Então, acho que teve um balanço aí também muito significativo. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, essa diferença, assim, como que os jovens têm se posicionado atualmente, como isso tem ajudado na construção desses espaços, na construção da autoestima e da representatividade dentro da universidade, por exemplo, etc. Alguém quer? Da Júlia. Como é que vocês se sentem, né? Ela disse que teve uma educação mais progressista e o quanto foi importante, né, para ela essa formação em escola pública. O que eu teria, mas depois vocês respondem, gente. Senão eu fico monopolizando o microfone. Primeiro que eu acho isso muito animador, né? Eu acho que é importante que na sua geração, a minha geração, eu tive alguns professores progressistas, né? Eu não estudei numa escola pública, mas eu estudei numa escola... Não, sabe qual foi a escola que eu estudei? Na Fundação Bradesco,
que é uma escola privada, mas que os alunos não pagam, né? Então, eu tive professores progressistas lá, que foram professores que se formaram bem assim no final da ditadura militar, né? Então, tinham esse olhar crítico, né, para a educação, para a história, tinha inspiração paulo freireana, mas não foi algo generalizado. E o que eu trago da formação, porque eu fiz o curso técnico, a Fundação Bradesco, ela era especializada, não sei hoje em dia, mas ela era especializada em curso técnico. Então, ao mesmo tempo que eu tive um letramento progressista, eu também tive uma limitação em relação aos horizontes, porque era uma escola voltada para o público mais pobre, e a ideia era que esse público saísse da escola e entrasse no mercado de trabalho. Então, eu comecei a trabalhar com 16 anos, né, enquanto as pessoas estavam estudando para o vestibular e tal, eu estava trabalhando, e eu parei de trabalhar para fazer o curso pré-vestibular, porque eu não tive essa base conteudista para fazer o vestibular. E quando eu entrei na faculdade de História, eu já tinha uma vivência, né, de mundo corporativo que os meus colegas não tiveram. Então, isso foi importante por um lado, né, mas foi limitador por outro, né, porque a ideia era que a pessoa tivesse um espaço no mercado de trabalho, não ficasse desempregada, e não que ela pudesse, né, ampliar os seus horizontes numa faculdade. Muitos dos meus colegas que estudaram comigo fizeram faculdade mais tardiamente, ou quando puderam pagar, né, por conta dessa inserção muito cedo no mercado de trabalho. Mas por que eu estou falando tudo isso, né? Pelo que você falou, da educação progressista, né? Que eu espero, né? Eu tenho muitos colegas progressistas, e é justamente em função desse avanço, né, dessa educação mais construtivista, mais democrática, que há movimentos como, eu não vou falar o nome não, tá gravando, né? Não vou dar essa moral não, que tentam limitar, que tentam deslegitimar, que tentam, né? Então eu espero que esse tipo de formação ele se consolide na nossa sociedade, né, para que a gente possa ter cidadãos ativos, conscientes do seu lugar no mundo, né, conscientes das suas responsabilidades, né, e abertos para o conhecimento, para as outras histórias, né, mas a gente sabe que tem, né, uma série de tentativas de impedimento, né, e que deslegitimam. Inclusive, você falou do vestibular, as questões do vestibular foram super criticadas, né? Porque, assim, quando você está falando, né, do descobrimento do Brasil, da independência, né, que comemorou 200 anos o ano passado e tal, aí é história. Mas quando você vai falar dessas outras histórias, do agronegócio, né, do racismo, do preconceito, aí é ideologia. Então, a gente precisa estar muito ligado nisso, porque fazem, né, de artifícios narrativos para deslegitimar essa visão crítica da história que tem sido, né, estimulada pelas pesquisas e pelos movimentos sociais mesmo, né, que cobram, né, respostas para suas lutas, né, cobram conhecimento, né, que fundamente as suas lutas. Então, é muito importante ficar ligado nisso. Eu não sei se eu respondi. Vou só complementar rapidinho, é que eu acho que o quanto é importante também essa educação, ela vinha o mais cedo possível. Porque aqui, por exemplo, nessa instituição que a gente está aqui na EPEM, a gente percebe que a maioria dos alunos que ingressam aqui dentro, eles são alunos que eles vieram majoritariamente de uma escola particular, onde não existe tanta preocupação de apresentar essas novas versões da história, como o vídeo que a gente viu,
para os alunos. Então, quando eles chegam aqui, já também um pouco mais cansados, já passou, então já era, o interesse ele diminui também. Então, tipo, eu não consigo me conformar que a gente num debate aqui tão importante, só essa quantidade de alunos estejam aqui. Entende? Então, acho que quanto mais cedo a gente, essas crianças forem apresentadas a esse tipo de leitura, tem muito livro infantil hoje em dia que os autores estão fazendo, incentivando mesmo as menininhas a amarem seus cabelos, por exemplo, que é uma coisa que pode parecer mínima, só que lá na frente vai fazer uma diferença em tanto e vai tremer a estrutura. Então, só isso mesmo que eu queria complementar. Falou, né? Porque na minha época você tinha muitas escolas que vendiam, né? Se vendiam como as escolas que aprovavam no vestibular. Então você tinha aquelas aulas, né? Conteúdo, um espírito competitivo absurdo, porque você tinha que conseguir aquela vaga, né? Eu lembro que o meu companheiro também é professor de história, Rony, e ele propôs na escola, para o terceiro ano, né, que é o curso que prepara para o vestibular, a série, né, que prepara para o vestibular, e ele propôs uma visita Peugeot, isso há bastante tempo atrás. E a professora falou, não vamos liberar os alunos porque eles não podem perder aula. Então, eu acho que a própria estrutura do vestibular também não está mais comportando, acolhendo essa educação conteudista, né? E de alto grau competitivo, né? Até as leis de cotas, o Enem, né? Essa descompartimentação, né? Muito rígida das disciplinas. Então, eu acho que tudo isso é processo dessa educação mais crítica e que deve, né, se fortalecer e se consolidar como uma política pública para a educação. Não, só complementando a pergunta que ela tinha feito em relação do envolvimento, né, dos jovens em relação às lutas e temáticas afrodescendentes. E como eu vejo, né, a atuação na universidade, eu acho que vocês têm acesso bem mais fácil hoje em dia, então eu consigo ver bastante produção independente a partir dos alunos, né, não necessariamente aqui, mas no geral dos jovens, nas redes, então acesso à internet, algo que, né, acho que para gerações mais antigas, então vocês conseguem encontrar a história de vocês, o ponto de vista, ou criticar, então assim, eu vejo com bons olhos esse envolvimento e essa proatividade, né, em ir atrás de outras histórias, outras verdades. Então, estou esperançosa nesse sentido. Eu também. E as últimas falas tocaram num assunto bastante importante, a questão das cotas. Isso é fundamental, gente. Eu tenho 45 anos, vamos, né, já escancarar o negócio logo de uma vez. Eu estou aqui na IPEM desde 2011. Eu entrei 2 semanas depois que começaram as aulas. Começou no dia 14 de março de 2011, eu entrei aqui no dia 1º de abril de 2011. É uma piada pronta, eu sei, né, bem nesse dia, mas teve uma leva grande de professores e técnicos administrativos nomeados naquele mês que entraram no dia 1º de abril. Quando a gente começou aqui na IPEM, não havia ainda sistema de cotas, né? Então, havia uma predominância majoritariamente, esmagadoramente branca. Quando veio o sistema de cotas, foi muito perceptível a mudança. Por deficiência, negros, afrodescendentes, escola pública, isso foi muito bom. Porque trouxe reverteu a história única. Não existiu mais uma história única, majoritariamente europeia. Né? Esse debate aqui é riquíssimo. Né? Você vê pessoas
E assim, e depois, levou um tempo, né? Mas junto com as cotas veio a internacionalização da Unifesp, que a gente começou a receber alunos africanos, do Haiti, de algum país vizinho, estou tentando lembrar se eu conheço algum agora ou não. Mas isso é riquíssimo, gente. Isso é riquíssimo. Assim, você conhecer outras histórias, outros países, outras culturas, né? Sempre que vem alguém, aluno estrangeiro, eu já pergunto, nossa, de que país que você é? Ah, eu sou de país tal. Qual que é a cidade? Eu já vou ali no Google Maps na hora e já mostro. É aqui. Eu quero conhecer. Quero saber como é que é. Né? E aquilo que a autora falou, nossa, o professor não se conformava, que eu contava história de gente que não era pobre, que dirigia carro, que tinha sua casa. E são essas histórias que vêm aqui. Eu vou lá no Google Maps, tem Street View ainda, eu vou lá e conheço as ruas. Né? São cidades desenvolvidas. Não é esse estereótipo, né? Então, isso aqui é um embrião. Veio 10, 12 alunos dessa vez, na próxima poderão vir mais. Mas alguém tem que começar, né? Então, eu agradeço aí a vinda da professora Aline, porque trouxe um olhar muito importante, né? Que isso aqui é uma semente que tem que levar esse debate adiante, né? Eu não sei se tem alguém aqui da IPEM Preta. Legal. Vocês têm sido muito parceiras nossas nos eventos da biblioteca, né? Porque a biblioteca teve uma quebra ali na pandemia, mas antes já da pandemia a gente fazia isso, reforçou depois com a Semana da Consciência Negra, de trazer uma exposição de livros também, de autores negros, né? Na nossa literatura brasileira mesmo, Monteiro Lobato, fugiu agora o nome, já estou memória dando uma falhadinha, Lima Barreto, e de autores falando sobre a África, né? Então, a biblioteca tem buscado trazer esse olhar para a África, porque a África é essencial também para a nossa própria história. Obrigada, gente. Mais alguém quer fazer alguma fala? Não? Você quer? 5 minutos. Hable. Eu queria continuar falando, né, sobre isso que a gente falou, sobre falar abertamente, né, sobre as questões raciais. Isso é um ponto que é muito debatido pelo Fanon, né, em Pele Negra, Máscaras Brancas. E a Djamila Ribeiro também cita no manual dela, né, sobre nós sermos todos antirracistas, né, não só as pessoas negras, mas todo mundo, né. E dessa forma não agir de maneira conivente com as falas, com as situações que a gente encontra às vezes no cotidiano, no dia a dia, que tentam muitas vezes deslegitimar, né, tudo que a gente vem conversando até agora. E eu achei interessante essa última fala do Andreas sobre a diversidade, né? Isso porque no nosso curso a gente tem comentado bastante sobre a falta de diversidade, né, no ambiente legal. Isso porque a gente percebe que quando nós abrimos um debate sobre isso, muitas pessoas, isso gera identificação, né, quanto às experiências vividas, né, de cada um. E isso impacta diretamente, por exemplo, nas decisões legais, né? É inconcebível a gente ver, por exemplo, um debate cultural, né, de povos originários, povos nativos, e que as pessoas que vão decidir não tenham experiências diretas, né, sobre a cultura e todas essas questões, né, que envolvem, seja os povos nativos, né, as pessoas afrodescendentes e etc. Pegou a batata quente, né? Vocês brincavam disso? Eu queria agradecer, gente, a presença de todos que veio prestigiar esse evento da biblioteca. Como o Andrés falou, lançou um embrião, né? Então a gente pretende fazer mais ações culturais, atividades.
com vocês e para vocês, contando com vocês. Queria agradecer a professora Aline por disponibilidade de vir conversar com a gente, por todo o conhecimento. Com certeza o pessoal vai levar isso para a vida, né, acadêmica, pessoal. E é isso. Queria agradecer a todos. A gente agora vai encerrar, então, a mesa e a gente vai para o coffee, que também a gente gosta. É isso. Obrigada. Vamos tirar só uma foto? Precisamos. Esse livrinho aqui vai estar na biblioteca. É sobre o vídeo de hoje, que se transformou em livro, de tão famoso que ficou, e bom que é. Então, vocês vão poder pegar emprestado, ler com calma. Vamos tirar uma fotinho.